Olá, pessoas. Última aula dessa terça-feira. A gente vai completar a terça com Química D. Tá? Então a gente viu A, B, agora a gente vai ver a Química D. Amanhã, quarta-feira, a gente tem duas aulas, né? Então a gente vai ver o resto, né, das frentes. A gente vai ver C e E amanhã. Hoje a gente vê A, B e completa agora com D. Beleza? Bom, essa aula da Química D, ela é um finalzinho da matéria, antes da gente começar pressão de vapor, de líquidos puros, e é uma outra discussão que virá, de soluções, a gente fecha essa ideia de concentrações, com algumas concentrações alternativas, concentrações que são importantes, cada uma do seu jeito, mas que não são as principais que caem sempre em prova. Tá, e quais são esses dois tipos de concentração? Um deles é chamado de concentração em partes por milhão, com a sigla ppm. Partes por milhão com a sigla ppm. Partes por milhão, ppm. O que é essa sigla, partes por milhão? A gente acabou vendo, se não me engano, foi na aula, se não foi no plantão mesmo, a gente acabou vendo em aulas anteriores. Agora eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que a gente viu. Pode até ter sido em videoaulas. Exercícios com concentração em partes por milhão. Mas aqui tem uma aula só para falar, ou pelo menos grande parte dela para falar desse assunto. O que é partes por milhão? Bem, é a mesma ideia de percentual, de porcentagem. É a mesma ideia do título, lembra? Título em massa e título em volume que a gente viu. Título em massa e volume. Aqui a gente tem uma espécie de porcentagem, só qual a diferença da porcentagem para essa concentração em ppm? A porcentagem a gente estava interessado em saber, por exemplo, tinha lá uma solução cuja concentração em título, né, a porcentagem era 60% em massa. Quer dizer que a massa da solução, 60% da massa da solução era dissoluto, né, porque é isso que a gente está interessado, saber quanto dissoluto tem numa solução. Então, se tivesse, por exemplo, sei lá, 100 gramas dessa solução, eu teria 60 gramas de soluto. Essa é a ideia, né? A gente sempre compara ali 60%, quer dizer, 60 gramas para cada 100 gramas que a gente tem de solução. Então, porcento é para 100, para cada 100 de solução que a gente tem. A diferença da porcentagem para concentração em partes por milhão é que a gente não está pegando referência para o 100. A gente está pegando a referência para 1 milhão. Em vez de ser 100, né, 10 ao quadrado, é 1 milhão, que é 10 a sexta, ou seja, 10 mil vezes maior, né, o ponto de referência que a gente precisa do partes por milhão para a porcentagem. Por que isso? Por que existe partes por milhão? Por que é necessário falar disso? Para que serve? Bem, se imaginar que você tem uma solução que você faz em casa, você pega lá 40% da massa dela é dissoluto, tipo 40% da massa, pega lá 40 gramas, por exemplo, de sal, coloca em 60 gramas de água, dá 100 no total, né? Então 40 de 100 é soluto. Isso é uma concentração alta, né? 40% é uma concentração alta. Agora você pega lá chumbo, pega chumbo, por exemplo. A concentração de chumbo em água de rio, ela é 0,000 alguma coisa. Então, para não ficar esse número tão pequeno, 0,000, a gente, em vez de pegar, por exemplo, 100 gramas de água do rio para fazer análise, porque daí daria um número muito pequeno de chumbo, tem muito pouco, né? Por mais que seja bastante tóxico, ainda tem muito pouco, que bom, né? Normalmente. 0,000, a gente pega, em vez de 100 gramas daquela água, a gente pega 1 milhão de gramas daquela água. 1 milhão de gramas daquela água vai ter que ter um pouco mais de chumbo, né? Então, para que serve pegar 1 milhão em vez de pegar 100 como referência? Serve para situações em que a concentração é muitíssimo baixa, que a porcentagem daria 0,000. Para não ter esse problema da porcentagem ficar muito pequena, aí troca, em vez de falar por 100, fala por milhão. E aí, com 1 milhão de gramas de água de rio, você vai ter uma concentração muito maior, né? Então, não que a concentração aumente, né? Mas o número, a expressão matemática vai ser algo muito maior do que 0,000. Então, a ideia de partes por milhão é que você tem essa referência de coisas muito pequenas, então a gente precisa de um apanhado muito grande para poder ter um número significativo. A gente troca o 100 pelo 1 milhão. Tá? É tipo uma porcentagem, a lógica é a mesma da porcentagem, porém você troca o 100 como referência para 1 milhão como referência. Tá? Essa é a ideia teórica por trás. Tá? Aqui tem alguns detalhes teóricos que eu acho interessantes. Quais?
Primeiro, né, se você tem lá uma parte por milhão de chumbo, chumbo na concentração 1 ppm. 1 ppm de chumbo, quer dizer o quê? Uma parte de chumbo por milhão, né? Então, 1 ppm de chumbo diria respeito a quê? Diria respeito a essa informação. É 1 grama de chumbo para cada 1 milhão de gramas de, sei lá, se fosse água do oceano, peguei como exemplo, né? Se fosse lá, saber a concentração em ppm de chumbo na água do oceano e você achasse 1 ppm, não é o valor real, estou chutando. Mas se você achasse 1 ppm de chumbo na água do oceano, quer dizer o quê? Quer dizer que tem 1 grama de chumbo para cada 1 milhão de gramas de água do oceano que você pega. É concentração bem baixa, né? Para você não ficar sempre com essa referência de 1 milhão, 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 porque é difícil fazer conta com 1 milhão, né? A gente acaba racionalizando da seguinte maneira. Dá para você pensar, em vez de 1 grama para 1 milhão de gramas, você pensa assim, ó, uma certa quantidade em ppm, digamos, vou chutar aqui, esse x vou chutar 30, tá? 30 ppm quer dizer o quê? Quer dizer o quê? 30 ppm, pode dizer, se for em relação à massa, quer dizer, 30 ppm é igual a 30 miligramas de alguma coisa para cada quilo. 30 miligramas para cada quilo. Por que que isso é a mesma coisa que falar ppm? Porque para você passar de um valor, né, em quilo para miligramas, teria que multiplicar ali por 1 milhão. Então, a conversão de miligrama para quilo ela é feita na base do 1 milhão. Se você tem um valor em miligramas quer passar para quilo, você divide por 1 milhão. Se tem um valor em quilo quer passar para miligrama, então você multiplica por 1 milhão. Por isso, essa relação de miligrama para quilo ela é a mesma do ppm. Então, quando alguém te fala assim, tem uma concentração 20 ppm, qual que é o jeito mais fácil de você imaginar o que está acontecendo? Digamos que você tenha 20 ppm de chumbo na água do rio. 20 ppm de chumbo na água do rio. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem 20 miligramas de chumbo para cada quilo de rio que você pega. Pegou 1 quilo da água do rio. Você tem 20 miligramas de chumbo. Tá? Essa é a lógica, ok? Para situações em que a concentração é ainda muito menor, tipo, ppm não deu conta. Você pegou lá... Quantos ppm que deu? Deu 0,000 ppm, quer dizer, não tem quase nada, tem absolutamente quase nada ali dentro de soluto. Então tem uma situação para você pegar concentrações ainda menores do que essas que o ppm dá conta, né? Existe o ppb. O que é ppb? É a mesma lógica, porém, em vez de ser para milhão, é para bilhão. Não tem uma aula para isso, para falar disso, eu estou dando aqui um extra. Falando que existe, tá? Existe essa possibilidade, ainda não é muito comum, mas existe, para situações em que a concentração é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que você tem que pegar, por exemplo, 1 bilhão de gramas, 1 bilhão de gramas d'água do rio para ter lá um número significativo de alguma coisa dentro, daquele soluto, digamos, um soluto qualquer lá, sei lá, oganessono. Imagina que você tinha oganessono lá dentro, para você medir a quantidade de oganessono e dar uma porcentagem bacana, você teria que pegar lá 1 bilhão de gramas d'água do rio para ter lá uns 2, 3 gramas de oganessono. Estou chutando esses valores, tá? Mas essa é a lógica. Então, quando o milhão não dá conta, existe ainda a situação do bilhão. Então, todo o raciocínio que a gente fizer de exercícios em relação a partes por milhão, você apenas coloca mais 3 zeros ali e transforma em bilhão, que aí você vai ter a lógica do partes por bilhão, ok? Então, tudo que a gente fizer em partes por milhão, a lógica é simplesmente acrescentar 3 zeros e você vai ter a mesma situação lá para partes por bilhão, ok? Inclusive, você pode pensar assim, né? Partes por milhão ppm não sei quantos miligramas para cada quilo. ppb, já que você vai ter que pegar 1 bilhão em vez de 1 milhão, é a mesma lógica, só que em vez de ser miligrama para quilo, é miligrama para tonelada. Então, assim, tá escrito lá, são 5 ppb. 5 partes por bilhão, né, de algum soluto qualquer, um soluto X. São 5 partes por bilhão, quer dizer o quê? Que tem 5 miligramas desse soluto para cada uma tonelada de água do rio que você pegou. Estou colocando o rio como exemplo, né, que é bastante comum aparecer água do rio ou uma massa de ar lá, atmosférico. Então, no ar atmosférico tinha 5 ppb de alguma coisa, quer dizer, tem 5 miligramas daquilo a cada tonelada de ar que você pegou. Quer dizer, é uma concentração bem baixa, né? Beleza, essa é a parte teórica número 1, que é a mais extensa. Tá. Que tipo de exercício que cai disso? Cai bastante Enem, cai bastante Federal. Quando tem aqueles exercícios com texto, tabela, um monte de coisa, ppm é bastante comum de aparecer. Tá? Bem, e agora? Qual que é a outra parte teórica da aula, né, da matéria da aula? É quando a gente conversa sobre molalidade. Concentração molal. Esses são nomes antigos, tá? Hoje em dia a gente chama de concentração em mol por quilo. É um tipo de concentração bem... vai aparecer uma vez, quer dizer, essa vez agora, e mais uma aula pra frente, a gente nunca mais vai falar dela. Ela tem uma serventia, que é na situação em que a gente faz cálculos de
propriedades corrigativas, lá mais pra frente, tá? Na Química D. Então eu vou dar essa aula aqui, a parte teórica rapidinho sobre o que é essa concentração em mol por quilo. E a gente vai utilizar isso aí só lá na frente, tá? Em outra aula, beleza? Então, qual que é a lógica? A concentração em mol por quilo, aqui, a concentração em mol por quilo, ela tinha antigamente o símbolo W, a apostila trocou pelo símbolo ml, mas eu continuo utilizando o símbolo W, porque eu mais vejo por aí. Talvez esse símbolo ml, é porque o símbolo W também não é oficial, então meio que essa concentração tem um símbolo oficial, mas pode descrever W ou ml, como a apostila está mostrando, tá? Essa concentração em mol por quilo, ela funciona de que jeito? É meio explícito, tá? Mol por quilo mesmo. É a quantidade em mol que você tem de um soluto por quilo de solvente. Essa é a grande diferença dela para o resto, porque a gente sempre está comparando com a solução, né? Ah, são 5 gramas disso para não sei quantos gramas de solução. No caso da concentração em mol por quilo, né, do W ou do ml, da molalidade ou concentração molar antiga, né, os antigos nomes, ela vai ser, por definição. Entenda só a definição, na hora da conta você faz isso aqui tranquilo, tá? Quantos mols de soluto você tem? E aqui tem uma nomenclatura interessante que é a seguinte. Solução é soluto solvente, certo? Soluto e solvente. Quando você quer numa fórmula dizer que aquela grandeza, massa, volume, sei lá, é do soluto, você coloca o subíndice 1. Tipo, massa do soluto, M1. Se estiver falando da massa do solvente, você pode escrever M2. Tá? Então, 1 indica soluto, 2 indica solvente. E quando não tem nada, é tipo só M. É a massa da solução inteira, que é a junção dos dois. Tá? Então, pode ser M1, massa do soluto. M2, massa do solvente, ou M, massa da solução, ok? Aqui eu estou utilizando, então, na equação, N1, ou seja, o número de mols de soluto, por M2, massa de solvente. Então, quanto, por exemplo, você colocou de água? Tá, você pegou lá 1 kg de água e colocou 2 mols de sal. Então, são 2 mols de sal por... Quanto que eu falei? Nem lembro. 1 kg de água, digamos. 1 kg de água. Então... 2 mol de sal para 1 kg de água. Fica 2 por 1, faz a conta aqui, tá? É importante que seja em quilo, é mol por quilo, não é mol por grama. Então aqui embaixo tem que estar em quilo no exercício, ok? Existe uma, não sei se você lembra, mas eu sempre pergunto isso. Aquela equação na minha mão, N igual a Mzinho sobre Mzão, tá? Número de mols, né? Quantidade de matéria, é massa por massa molar. Essa equação ela pode ser jogada aqui dentro, o Nzinho, né, na minha mão, pode ser substituído por Mzinho sobre Mzão, ó, na minha mão. A equação pode ser escrita assim, dessa outra maneira como está aqui embaixo, tá? Massa de soluto, massa molar de soluto, massa por massa molar de soluto. E aqui embaixo a massa do solvente que já estava, né? Então, essa equação aqui de baixo é a mais prática, tá? Mas se você souber de cima, tá valendo, beleza? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Resolvido, rapidinho. Você tem 5 mols de cloreto de sódio em 2 kg de água. Como é que faz a concentração em mol por quilo? Concentração em mol por quilo é quantos mols de soluto para quanto de massa em quilo de solvente. No caso aqui, 5 mols de soluto, 2 kg de solvente. 5 por 2, 2,5 mol por quilo. É só isso, tá? Bem, a parte teórica é essa. Agora a gente faz o quê? A gente vai dar uma olhada em exercícios e como é que utiliza, ok? Até daqui a pouco. Bem, vamos aos exercícios da aula 8 da Química D. Bem, a gente vai começar pelo exercício 8.4, ele é bem direto, tá? É sobre concentração em ppm. Vai funcionar assim, a gente vai ver na prática como ela funciona, né? A gente não fez exercícios em relação a ela ainda. Em 8.4, página 23. Em 100 gramas de crosta terrestre, há, em média, 2 miligramas de chumbo. Ok? Um metal altamente tóxico, né? A concentração de chumbo em ppm é quanto? Bem, como lidar com exercícios de concentração em ppm? Você tem que lembrar disso aqui. ppm, 1 ppm é a mesma, 1 ppm é a mesma coisa que 1 miligrama para cada quilo. 1 miligrama para cada quilo. Então, como se fosse assim, 1 ppm é 1 miligrama de chumbo para cada quilo de crosta terrestre, certo? Então, a gente vai fazer uma regra de 3 usando isso daqui, tá? Usando esse raciocínio. Vai ficar como? Ó, eu sei
que são X ppm, que eu não sei, né? Na verdade, não sei, né? X ppms, porque são X miligramas para 1 quilo, certo? São X miligramas para 1 quilo de crosta. Agora, o que eu sei? Eu sei esses dados aqui. Quais são meus dados? São 2 miligramas para cada 100 gramas, né? O problema é que a gente tem que colocar nessa regra de 3, ó. Aqui está em miligrama, esse valor X que eu vou descobrir em ppm. Aqui embaixo está em miligrama. Aqui em cima está em quilo a quantidade de crosta. Aqui embaixo tem que estar em quilo a quantidade de crosta. Então, esses 100 gramas que o enunciado me deu, tem que transformar ó, em 0,1. Por quê? Porque tem que estar em quilo. E como é que faz? Divide por 1000, né? 100 por 1000, 0,1. Então, eu vou colocar esses 100 gramas aqui. Tá? Resumindo, são 2 miligramas para 100 gramas de crosta, né? Isso que está escrito. São X para 1 kg de crosta. Esse X é a minha concentração em ppm. Essa é a lógica, tá? Ah, são 2 miligramas para 100 gramas? Beleza. Então, são X para 1 kg. Sempre aquele que for para 1 kg, a referência para 1 kg é a minha concentração em ppm. Então, fazendo a continha aqui, ó, regrinha de 3, né? Multiplica cruzado, fica 2 vezes 1, 2. E X vezes 0,1. X é igual a 2. Passo 0,1 dividindo, né? 0,1. Vai ficar 20. 20 o quê? 20 partes por milhão. 20 ppm. Tem alguma resposta lá com 20 ppm? Tem a resposta a letra B. Então, um exercício tranquilo, né? A gente vai fazer um parecido na sequência, que é o exercício 8.5, tá? Então, bora lá. Exercício 8.5. A qualidade é o de baixo, né? A qualidade do ar é considerada crítica quando a concentração de monóxido de carbono, CO, gás altamente tóxico, está acima dos 40 ali, ppm. Nessa condição, a massa de CO em 200 gramas de ar é superior a quanto? Então, a gente tem quais dados? São 40 ppm que ele quer saber, né? A nossa referência ali. Para saber se o ar tá bom ou tá ruim. Então, se estiver acima disso aqui, tá ruim. Ele quer saber, 200 gramas de ar. A massa tem que estar acima de quanto para isso aqui tá ruim? Ou seja, essa massa é a massa correspondente a 40 ppm. 40 ppm numa amostra de 200 gramas. Como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente acha nessa massa que precisa estar dentro de 200 gramas de ar para que ele tenha uma correspondente aqui a 40 ppm de concentração? A gente faz uma regra de 3 muito parecida com o que a gente fez antes, né? São 40 ppm, certo? Isso quer dizer o quê? 40 miligramas para cada 1 quilo. Então, são 40 miligramas de CO, no caso aqui, né? Para cada 1 quilograma de ar. Ok? 40 ppm é isso, né? 40 miligramas para 1 quilo, certo? O que a gente faz? A gente quer saber não para 1 quilo, mas para 200 gramas. Então, o que a gente coloca aqui embaixo de 1 quilo? 0,2. Ah, não entendi porque 0,2. Porque, cara, você tem que casar as unidades, né? Então, aqui é quilo com quilo, miligrama com miligrama. Para você conseguir aqui a quantidade de miligramas X que vai dar a sua resposta lá, né? De alguma forma. Então, 0,2 quilos eu transformei, né? Dividindo isso aqui por 1000 de ar. Qual é a massa que você vai ter de CO? Essa é a pergunta. Essa massa de CO a gente calcula aqui na regrinha de 3, né? Fica M vezes 1 igual a M. 40 vezes 0,2 dá 8. 8 o quê? Miligramas, né? Quilo com quilo, miligrama com miligrama. Então, 8 miligramas de CO. Aí você olha para as respostas, e não tem nenhum ali com 8. Você pensa, nossa, véio, o que aconteceu? O exercício está errado. O que você faz? Você olha ali a unidade, né? As respostas, elas não estão em miligramas. Elas estão em gramas. Isso quer dizer que você vai ter que passar esse negócio aqui para grama para saber qual que é a alternativa correta, né? Como é que passa miligrama para grama? Você divide por 1000. Então, vai dividir esse negócio aqui por 1000.
8 dividido por 1000 dá quanto? 0,008 gramas de CO. Ok? 0,008 gramas de CO. Então, a gente tem alguma alternativa para marcar? Temos. Alternativa letra D. Ok? Próximo exercício que a gente vai fazer é o 8.9 da próxima página. Vamos ver. Está escrito assim. 8.9, página 24. Os efluentes industriais devem ser criteriosamente tratados a fim de se evitar a contaminação dos rios e lagos por compostos e metais tóxicos, né? Ou seja, aqueles rejeitos, né, de fábricas e indústrias, são ali no caso esses efluentes. A análise química de uma amostra de 5 litros de efluente industrial indicou a presença de 400 miligramas de cromo. Como a densidade desse efluente é 1 grama para cada ml, é correto afirmar que o teor de cromo encontrado na amostra em ppm é quanto? Bem, lembra que a gente está usando miligramas para quilo? O problema é que a gente não tem aqui quantos quilos de efluente, a gente tem quantos litros de efluente. Bom, por isso que foi dada a densidade do exercício, né? Para a gente poder transformar esses 5 litros aqui em uma quantidade em quilos. Bem, você tem a densidade, que é grama por ml, certo? E está escrito 1. É a mesma densidade da água. Esse efluente tem a mesma densidade da água, igualzinho. Qual que é a lógica da densidade da água, que é 1 grama por ml? Quer dizer, 1 ml de água tem a massa 1 grama. 2 ml de água tem a massa 2 gramas. 3 ml de água tem a massa 3 gramas. 500 ml de água tem meio quilo, 500 gramas. 1 litro de água tem 1 quilo de massa, né? Então 1 quilo de água e 1 litro de água dá na mesma. Né? Não dá na mesma porque são medidas diferentes, mas porém dá a mesma coisa. Então 1 litro de água dá 1 quilo de água. Água pura, né? H2O. Densidade 1 grama por ml. 5 litros de água, então, dá 5 quilos de água. Aqui no caso esse efluente, que tem essa densidade 1 grama por ml, é só você trocar aqui, ó, litro por quilo. Por quê? Porque ele tem esse valor 1. Se por acaso o valor fosse 2 gramas por ml, daí seria o diferente, né? Seria tipo, 5 litros, então aqui é 2 gramas por ml, quer dizer que a quantidade em massa é o dobro da quantidade em volume, ou seja, 5 litros daria 10 quilos. Isso você faria lá com a fórmula, né? Aqui, ó, D igual a M sobre V, e aí você faria conta, colocaria aqui a massa, aqui, no caso aqui o volume, né? Aqui a densidade, calcularia lá a massa. Mas como aqui a densidade é igual a 1, né, ele está pedindo mesmo que você só troque esse litro por quilo. Então, 5 litros de efluente dá na mesma que falar, então, nesse exercício, 5 quilos de efluente, ok? Bem, como resolver esse exercício? Ele está pedindo quantos ppm, certo? Qual é o valor em ppm? Tem um valor X em ppm que a gente não sabe quanto é. A gente vai fazer como a gente fez os outros dois. A gente vai utilizar aquela regrinha de 3. O que está escrito no enunciado? São 400 miligramas para 5 quilos, certo? 400 miligramas para 5 quilos. Então, ó, 400 miligramas. A gente sempre compara miligrama para quilo. Então, 400 miligramas para 5 quilos de efluente. Então, 400 miligramas de cromo para 5 quilos de efluente. E para 1 quilo de efluente, quanto que daria? Um valor X. Esse valor X já é a quantidade em ppm, lembra? Quantos miligramas para cada quilo? Quantos miligramas para cada quilo? Então, fazendo as continhas aqui, fica 5x igual a 400. X é igual a 400 por 5, né? Passo dividindo. Vai dar 80. Ou seja, você tem lá 80 ppm de concentração de cromo nesse efluente. Ok? Então, como calcular? Sempre fazendo a comparação para saber quantos miligramas tem a cada quilo.
esse valor em miligramas que tem para cada quilo vai ser o seu valor já em ppm, beleza? Então 60 ppm quer dizer o quê? 60 miligramas para cada quilo. Ah, e 45 ppm quer dizer o quê? 45 miligramas para cada quilo. Então, basta você ter esse cuidado de colocar desse lado aqui miligrama, tanto faz lado, né? Mas de um lado miligrama, de outro lado quilo. Você vai ter o valor em miligramas correspondente a 1 quilo, você vai ter já a sua resposta em ppm. Beleza? Vamos fazer mais um agora dessa parte da matéria de concentração em ppm, que é o 8.10. Você deve olhar para ele e pensar, meu Deus, eu também olho e penso a mesma coisa. Porque ele é grande, né? O 8.10 tem um textão. Então vamos dar uma lida aí. Ele pega a página 25 inteira, né? Ó, Mackenzie, São Paulo, 8.10. O monóxido de carbono, tem um título, né? O monóxido de carbono, perigo à vista. O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro presente na queima de combustíveis, fumaças de cigarro e etc. Quando inalado, compete com o gás oxigênio ao combinar-se com a hemoglobina do sangue muito mais facilmente que esse. Assim, as células do corpo vão receber quantidade de oxigênio bem menor do que o necessário, pois a hemoglobina disponível para o transporte do oxigênio diminui, causando danos à saúde, podendo até mesmo levar à morte. Em recintos fechados, onde o fumo é liberado, tanto fumantes quanto não fumantes sofrem a ação desse gás no organismo. Considere que um fumante em um recinto fechado tenha ficado exposto das 22 às 6 da manhã do dia seguinte a 450 ppm de monóxido de carbono proveniente da fumaça de cigarros. Então, ele ficou lá das 22 às 6 da manhã, né, uma festa, sei lá, exposto lá a 450 ppm de CO, que veio lá da fumaça de cigarro. Agora tem uma puta de uma tabela gigantesca, né? Vamos ver. Quantidade de CO necessária para desativar a hemoglobina. Bem, então, se você tem aí duas colunas, né? Se você ficar 1 hora de exposição na primeira coluna, você tem aqueles valores de faixa de quantidade de CO2 necessário para você poder desativar a hemoglobina. Se você ficar ali na segunda coluna, tempo de exposição 8 horas, tem outros valores menores, né? Porque você está ficando por 8 horas exposto, então a quantidade de CO necessária vai ser bem menor. Por quê? Porque você vai ficar um tempão lá no meio. Então, tem uma coluna para 1 hora e uma coluna para 8 horas. Pergunto para você, qual das duas que a gente usa? A gente tem que usar uma das duas, porque ou ele ficou 1 hora exposto ou ficou 8. No exercício do enunciado está escrito, né? 22 horas às 6 da manhã. Então, 8 horas, certo? Se fizer a subtração aqui, isso aqui é um intervalo de 8 horas. Bem, esse intervalo de 8 horas nos faz dar uma olhadinha na segunda coluna. Ok. Aquela segunda coluna ela tem quais informações? Está escrito ali em cima, né? Aqui em uma cor mais forte, mais escura. Quantidade de CO necessária para desativar a hemoglobina, quantidade em ppm. Então, essa faixa ali de 8 horas, vou colocar, transpô-la rapidinho aqui. Ó. Quantidade de 8 horas lá, tem 15 a 18 ppm, né? 30 a 45 ppm. 75 a 155 ppm. 155 a 235 ppm. 235 a 310 ppm. 390 a 470 ppm. Enfim, a tabela continua, né? Está escrito no enunciado lá no texto que a pessoa ficou exposta a 450 ppm, certo? 450 ppm. A que faixa dessas ela ficou exposta, então? A essa faixa aqui, ó, de 390 a 470. Então, essa é a faixa que a gente vai analisar no gráfico, na tabela, né? Então, olhando para essa faixa aqui, lá, 8 horas exposto, 450 ppm. Nessa faixa está escrito que a porcentagem de hemoglobina desativada vai ser de 40 a 60%,
das hemoglobinas do seu sangue serão desativadas por conta do CO, ou seja, um efeito ruim já, né? E aqui do lado o efeito na saúde, né? Que isso pode causar convulsão e coma. Caraca, pesado. Então, essa pessoa que ficou ali nesse recinto, né? Fechado, inalando ali fumaça de cigarro durante 8 horas seguidas, numa concentração de 450 ppm, ela vai ter de 40 a 60% das hemoglobinas do corpo desativadas e isso vai acabar causando convulsão ou coma. Então, beleza, essa foi a análise da tabela, né? Consultando a tabela acima, isso aqui já é o enunciado. Consultando a tabela acima, percebe-se que o efeito desse gás nessa pessoa será o quê? Diminuição da atividade cardíaca, pequena dor de cabeça, convulsão, dor de cabeça intensa e náuseas, a morte. Letra C, de convulsão mesmo, né? Então, letra C, convulsão em resposta, ok? Foi um exercício de análise de tabela, muito comum, né, em Enem, relacionar ppm com tabela e com água de rio, com ar, com saúde, são assuntos afins. Então, isso que eu quis fazer para você ter uma base aí de que tipo de exercício essa matéria cobra, tá? Bem, a gente fez exercícios sobre essas concentrações em ppm, né? Agora vamos fazer exercícios para finalizar de concentração em mol por quilo, tá? Eu selecionei 2 para a gente fazer. Então, vamos dar uma olhadinha. O primeiro deles é o exercício 8.1. O primeiro dessa aula. Vamos lá. Está escrito assim, 8.1, né? A concentração molar, mol por quilo, de uma solução preparada com a dissolução de 18 gramas de glicose. Então, glicose 18 gramas. O que eu escrevi aqui? Ó, M1. Por quê? Porque se você for dar uma olhadinha, essa glicose ela foi colocada em água, certo? Então, glicose é o soluto, a água é o solvente. Então, eu estou utilizando o subíndice 1 para o soluto, subíndice 2 para o solvente, tá? Então, tudo que for 1 nesse exercício está falando da glicose, tudo que for 2 está falando da água, tá? Bem, a concentração, então, em mol por quilo de uma solução preparada com a dissolução de 18 gramas de soluto, né, no caso aqui glicose, em 500 gramas de água. Ou seja, o solvente ali, M2, a massa é 500 gramas. Beleza, a massa molar da glicose do soluto, a massa molar dela é 180. Então ali, ó, C6H12O6 está escrito, que é a fórmula, né? Se você pegar 12, que é a massa do carbono, multiplicar por 6, mais 12, mais 6 vezes 16, juntar tudo, dá isso aqui, 180 gramas por mol. Essa é a massa molar da glicose. Bem, o exercício pergunta ali a concentração em mol por quilo, né? Como calcular a concentração, então, em mol por quilo? Bem, a equação da concentração em mol por quilo pode ser escrita assim, ó, N1 por M2. N1 por M2, ou seja, mol de soluto, massa de solvente em quilos, tá? Mol de soluto, massa de solvente em quilos. Mas, para esse exercício em especial, veja só, a gente tem aqui massa e massa molar, tá vendo? Massa, massa molar. Na minha mão. Na minha mão. Então, você tem duas opções. Ou você calcula, antes aqui, faz assim, N, Mzinho sobre Mzão. Faz o cálculo aqui, ó, divide 18 por 180, vai dar 0,1 e tal. Você vai conseguir o número de mols. Aí você enfia aqui dentro da fórmula. Ou você já adapta a fórmula. Coloca, tipo, isso aqui já dentro da fórmula. Mzinho sobre Mzão, você coloca já aqui. Então, substitua esse Nzinho, né, aquele segundo tipo na parte teórica da aula. Uma segunda forma de escrever a mesma coisa. Então, ficaria assim, W é, em vez de N, né, mol, a gente vai colocar Mzinho sobre Mzão. E aí, aqui embaixo o M2 continua, né? Aí fica assim, ó. Essa pode ser a equação para concentração em mol por quilo. Aí você não precisa pensar demais, né? Só coloca os números aqui e tal. Tem um resultado de conta no fim, nada de preocupação. Beleza? Então, vamos substituir os valores numéricos agora. Olha, a massa 1 é 18. A massa 2, eu já falo sobre ela. A massa molar é 180. Lembra que é mol por quilo? Quilo por quilo, mol por quilo. Não pode ser mol por grama. Então, essa massa de água aqui, 500 gramas, a gente não pode utilizar 500, não vai estar errado.
A gente tem que utilizar o quê? Meio quilo. Ah, como é que você sabe? Passar um para outro. Você divide, né? Divide isso aqui por 1000. Divide 500 por 1000 dá quanto? Meio. Então é meio quilo que você coloca. Não vai colocar 500 que você erra. Tem que ser por quilo. Ok, agora a gente faz essa conta aqui. Corta, corta. Vai ficar esse dividido por esse dá 0,1. E aqui embaixo 0,5. 0,1 por 0,5, também conhecido como 0,2 mol por quilo. 0,2 mol por quilo. Tem alguma resposta? Vamos ver. Resposta letra C. Resposta letra C. Bem, por que eu escrevi mol vezes quilo a menos 1? Já comentamos sobre isso em algum momento, né? Esse por quilo, né? Mol barra quilo, mol por quilo, pode ser escrito como mol quilo a menos 1, porque esse expoente negativo aqui ele inverte a fração, esse quilo vai lá para baixo. Então fica mol por quilo, se você escrever. Aqui, a vantagem de escrever isso dessa forma é que não precisa dar barra, não precisa escrever embaixo, né? Você escreve tudo na mesma linha. Então tem alguns enunciados que para poupar linha acabam fazendo isso, né? 0,2 mol vezes quilo a menos 1. Que inclusive é o caso desse enunciado, né? Se for dar uma olhadinha ali no começo, ó, a concentração molar, o mol vezes quilo a menos 1, né? Eu já li como mol por quilo, mas está escrito mol quilo a menos 1. Ok? Então não se assuste caso apareça algo assim. Bem, vamos finalizar os exercícios dessa aula com o 8.3. E aí a gente finaliza, ok? A gente acaba essa aula aí. Bom, vamos lá. A massa de sacarose dissolvida em 100 gramas... Não, a massa de sacarose... Sacarose vai ser dissolvida, né? Então ela é o soluto. Massa de soluto, massa de sacarose, cuja fórmula é C12H22O11, dissolvida em 100 gramas de água. 100 gramas de água. Numa solução ali 0,5 mol por quilo. Ok? Massa molar da sacarose, 342. E é isso, a pergunta ali é a massa de sacarose. Para você ter junto lá com 100 gramas de água, aqui eu já fiz o favor de colocar em quilo, que você não pode colocar em grama, né? Mol por quilo. Então, massa de sacarose, para colocar em 0,1 kg de água, para dar isso aqui, essa concentração, quanto tem que ser essa massa de sacarose? Essa é a pergunta. Então a gente já coloca aqui assim. Dessa forma, né? Eu já estou colocando aquela forma repensada, né? Essa aqui é a forma original, eu já repensei, eu já utilizei na minha mão e ficou assim, tá? Então, mzinho sobre mzão, né? Mol por quilo, ok? Agora a gente substitui aqui os valores numéricos. Vamos ver. Quais são os valores numéricos? Caraca, vamos ver. Aqui, massa 1 a gente quer saber, né? Então vamos escrever assim. O W aqui, que no caso está representando mol por quilo, vai ser 0,5. Isso vai ser igual a um valor M1, que eu não sei quanto vale. A massa molar é 342. E a massa 2, né, que é a massa de água que foi colocada ali, ela é 0,1. Uau! Então vai ficar 0,1 vezes 342 fica 34,2. 34,2 vezes 0,5. 34,2 vezes 0,5. Isso vai dar metade do 34,2, também conhecido como 17,1. Ou seja, você vai precisar de 17,1 gramas de sacarose, né? Para você poder, junto ali com 100 gramas de água, fazer uma concentração em mol por quilo de 0,5 kg. Beleza? Então, resumindo aí essa aula sobre dois tipos de concentração diferentes, né? Partes por milhão, que é tipo uma porcentagem só que para milhão, em vez de ter base em 100, e a concentração em mol por quilo, que a gente vai utilizar de novo lá em propriedades coligativas mais para frente. Beleza? Então, senhoras e senhores, espero que vocês possam aproveitar essa terça-feira de aulas e nos vemos amanhã com mais 2 aulas de Química, tá? Aula 7 da Química C e aula 8 da Química E. Fechou? Até mais. Tchau, tchau.